Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Marcos. Deus me deu um caminho para seguir, que é ser escritor. Eu escrevo livros psicografados. Quem escreve comigo, nosso mentor, é o Lucas Evangelista. Nossos livros estão aqui para emprestar para quem quiser ler, ali na biblioteca. Tem para emprestar, para comprar, para doar, do jeito que vocês quiserem, viu? E no primeiro livro que ele escreveu comigo, Lucas Evangelista, ele contou a história dele. Esse livro vai sair esse ano ainda, ele não está publicado. E eu sou músico desde criança. E num desses livros, nesse primeiro livro, ele escreveu uma música no livro. E ele fez a letra e eu coloquei música na letra dele. E essa passagem, essa música se chama Quando Eu Voltar Para Casa. Foi escrito pelo Lucas Evangelista, porque na história dele existe essa passagem dele querer voltar para casa. E a gente vai começar com essa música. Então a música chama-se Quando Eu Voltar Para Casa. Quando eu voltar pra casa, vou vestir-me de festa. As montanhas são lindas, eu vou levá-las comigo. Quando eu voltar pra casa, brincarei com o tempo, como ele brincou comigo na minha mocidade. As neblinas do mundo, o sufoco do peito, a poeira da intriga não me acompanharão. Quando eu voltar pra casa, não quero despeito, os espinhos da vida morrerão de paixão. Nós somos feitos de flores, viajantes do tempo, cavaleiros do céu, com raízes no chão. Eu vou levar meu pensamento, vou levar a ilusão, eu vou levar no meu grito o meu coração, com a sensibilidade do perdão, com a sensibilidade do perdão. O passado e o futuro formarão um presente da felicidade. Quando eu voltar pra casa, as lembranças do medo terão gosto de beijo, gosto de eternidade. Se a cor da estrada te manchar de fumaça, o farol da minha vida brilhará como o sol. E as dores dos homens que afloram em mim me deixarão livre, liberdade sem fim. Nós somos feitos de flores,
viajantes do tempo, cavaleiros do céu, com raízes no chão. Eu vou levar meu pensamento, eu vou levar a ilusão, eu vou levar no meu grito o meu coração, com a sensibilidade do perdão. Quando eu voltar pra casa, emociona demais. Bom, boa noite para vocês novamente. Hoje nós vamos falar, como sempre, de Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos falar da integração entre Jesus e Deus também. Porque Jesus foi um milagre. Jesus vir aqui na terra. O Pai olhou para nós com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade e muita ternura para conosco. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos uns filhos que não conhecemos muito bem o Pai. Jesus, quando veio, enviado por Deus, Ele nos trouxe o caminho da beleza, da paz e da ternura. Esse planeta foi criado em cima de belezas e em cima de coisas também que não tem tanta beleza. Mas um objeto que tem muita beleza é o lírio do campo. O lírio do campo, criado por Deus, foi colocado aqui simplesmente para que Jesus falasse sobre ele, sobre o lírio do campo, que é uma beleza sem igual e que está lá no campo, simples, humilde. Para Jesus falar do lírio, Ele teve que confrontar com a humanidade, porque a humanidade não quer o lírio. A humanidade quer a espada. Jesus falou: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque Jesus trouxe o confronto entre o lírio e a espada. Olhem em volta de vocês. Olhem as multidões nas ruas. Vamos supor que a gente estivesse lá na Avenida Paulista, em São Paulo, onde se cruzam milhares de pessoas. Quantas pessoas daquelas estão pensando nos lírios? Ou em alguma coisa próxima de um lírio? Será que aquelas multidões, elas querem Jesus? Ou elas desejam poder e dinheiro? Vejam, palavras do Mestre há 2000 anos atrás, citando os lírios. Lembrem-se, os lírios foram colocados aqui para que Jesus falasse sobre eles, e não o contrário.
Vamos escutar um pouco Jesus de Nazaré, que disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento. Interessante, né? A gente fica pensando só no que a gente vai comer, no que a gente vai vestir, mas esquece que existe uma vida aqui, né? Mais é a vida do que o sustento, e o corpo é mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Deus alimenta os corvos. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Algum de nós que pode crescer por nós mesmos na estatura? A gente não consegue isso. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? A gente não dá conta de fazer quase nada e fica querendo coisas que são para dar poder ao nosso coração. Olhai os lírios do campo. Lembre-se, Deus colocou os lírios aqui para que Jesus falasse isso aqui. Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nem Salomão, com todo o ouro que tinha, se igualou à beleza de um lírio, mas ficou muito longe. Porque a beleza do lírio não está apenas na parte estética, está na simplicidade, no lugar que ele fica, e no poder que ele tem de ter simplicidade em si mesmo, com toda aquela beleza. Esse é o verdadeiro poder, de ter simplicidade em si mesmo, mesmo sendo a flor mais bonita da terra. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não os pergunteis, pois, que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que é a vez, vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Todo mundo busca isso. Deus sabe que a gente precisa de comer, de beber, de vestir. É lógico que Ele sabe, porque sabe que é a vez mister delas. Buscai antes, aí sim, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está o segredo. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o seu reino. Deus nos deu o reino. Então a gente não tem que temer pelas coisas. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros dos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se o nosso tesouro for ligado em poder e dinheiro e ganância, ali vai estar o nosso coração. E Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, e o resto vos será acrescentado. Então devemos buscar o reino dos céus. É o que estamos fazendo aqui, procurando. Jesus é tão futurístico, Jesus é tão vanguarda, que
que os seres humanos não conseguem entender quem é Jesus Cristo até hoje. Gente, tem 2000 anos que ele veio aqui, nos mandando primeiro buscar o reino dos céus, para depois Deus acrescentar todas as coisas ao nosso espírito. Nós é que devemos buscar o reino dos céus. Como que a gente pode chegar ao reino dos céus? É lógico que teríamos condições, né, para chegarmos aos céus. Mas temos que nos atentar a algumas coisas. Aí Jesus nos disse: queres ir para o céu? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. A lei da causa e do efeito. Se você tem misericórdia, você obterá misericórdia. Se vosso irmão pecou contra vós, isso é muito difícil, porque o ser humano não quer ser manso, o ser humano quer ser bravo, ele quer passar por cima, ser o, vamos falar umas palavras aqui, né? Ser o bonitão, o bambambam. Mas Jesus fala: se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. E se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Vai lá pedir perdão para o seu irmão. Vai falar assim: irmão, como que a gente pode resolver esse problema? Meu pai, minha filha, meu tio. Às vezes você nem consegue, mas se você procura, você está no caminho de Jesus. Porque ele nos disse lá atrás: conquistai primeiro o reino dos céus. Então nós temos que partir para esse caminho da misericórdia, do perdão, do amor, do carinho e da ternura, que são palavras que devem ser ditas e repetidas milhares de vezes todos os dias. Passagens de Jesus que nos mostram esse caminho. Então Pedro, se aproximando, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Olha, perdoar o irmão que peca contra o irmão é muito difícil. Pedro disse: será até 7 vezes, Senhor? Jesus lhe respondeu, Jesus Cristo de Nazaré lhe respondeu: meu filho, eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Sempre. Você não vai contar quanto que é 70 vezes 7. É sempre. Porque se você quer ir para o céu, você não pode ter falta de perdão. Lei número 1. Como que você não perdoa uma pessoa e cai para o céu? Não vai. Tem que perdoar 70 vezes 7. A misericórdia é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Acima dos insultos. Gente, é muito difícil isso aqui que eu estou falando. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Isso aqui é Jesus Cristo, não sou eu. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada,
quer estar acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. O ódio com o perdão, fazendo a comparação aqui. Jesus nos disse: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, da prisão espiritual em que se metestes, enquanto não houveres pago até o último ceitil. Quando você entra numa prisão espiritual, de ódio, de rancor, de falta de ternura, de falta de perdão, você não sai de lá enquanto não pagares o último ceitil. Não é o último mais um, nem o último menos um. Jesus Cristo é a própria justiça. Você paga aquilo que você fez, exatamente aquilo que você fez. Não adianta os seres humanos entenderem que isso aqui não é verdade. Tudo que está em Jesus Cristo é verdade. Gente, olha em volta, olha a terra, olha o que nós estamos fazendo aqui. Somente Jesus Cristo explica isto aqui. Qual outro filósofo, outro Deus, outro escritor que explica isso aqui? Somente Jesus Cristo. Ele nos disse, veja bem, aquele que teima em não perdoar. Na prática do perdão e na do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Morto o animal. Matei ele, pronto, acabou. Não é não. É falso quando aplicado ao homem. Porque o homem continua, queiramos nós ou não. A maior prova de que o homem continua, a maior prova da reencarnação é a reencarnação do irmão de Maria e Marta, de Lázaro. Ele ficou morto 4 dias. Ele desencarnou. O corpo dele estava apodrecendo. Jesus chegou e falou: levanta-te, Lázaro. Ele levantou. Isso é uma reencarnação. Dizem por aí que isso não é reencarnação. Tá bom, deixa eu dizer. Se ele saiu do corpo, ficou 4 dias morto e ele voltou no corpo, isso é o quê? Então a reencarnação nos mostra. Então o homem, esse morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem o qual quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente e atingir em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles sobretudo que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior. Por isso que tem que se perdoar. Não existe caminho. Continua. Uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta.
Deus o permite para punir, para os punir do mal que eles próprios fizeram. Às vezes os dois fizeram mal um para o outro. Ou, se não fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Não teve indulgência, não teve caridade, não perdoou, discutiu, matou, feriu, prejudicou, roubou e acha que vai ficar por isso mesmo. Eu estou falando com uma plateia seleta, por isso eu sou permitido me falar nessas palavras. Mas eu vou dizer a vocês que não são todos os lugares que essas palavras podem ser ditas. A humanidade, ela é obsediada pelas trevas e continua no caminho da conveniência. Leis são criadas, crenças são criadas em cima de conveniência. Ah, eu vou para aquele lugar ali, lá eles me falaram que se eu for para lá eu vou para o céu. Isto é conveniência. Eu não posso me aprofundar nesse assunto, nessas palavras, para não ofender. Nosso objetivo não é ofender, é ensinar. Mas a humanidade não está pronta para escutar. Por isso nós estamos aqui. Peço a vocês que me ajudem nesse caminho, nessa estrada, de tentar ensinar as pessoas, de levar Jesus para as pessoas, através simplesmente dos evangelhos de Jesus, mais nada. Tudo que está em Jesus é divino, repetindo, tudo que está fora de Jesus é humano, passivo de erro. Mas em Jesus não há erro nenhum. Nenhum erro em Jesus. E para terminar, certa vez, Deus conversou com a humanidade. Deus, o Pai de Jesus. Deus já se manifestou muitas vezes aqui nesse planeta. Inclusive, alguns dos manifestos de Deus muito fortes estão aqui na Bíblia. Deus, Ele conversa com os seres humanos. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no que Deus falou aqui. Meus filhos, meus filhos, meus filhos, olhem para mim. Eu sou feito de verdade. Eu sou a própria verdade. Eu criei em mim, com muita ternura, a verdade do livre-arbítrio, para que exista vida inteligente. Eu criei em mim com muita ternura a verdade do livre-arbítrio para que exista vida inteligente. Esta dádiva introspectiva e crua foi por mim sagaz, distribuída a toda a verdade causal, até a existência de um ser humano. Então, a criação do livre-arbítrio foi a causa da existência do ser humano. O livre-arbítrio. Distribuída a toda a verdade causal até a existência de um ser humano. Fazem bilhões e bilhões, trilhões e trilhões, quatrilhões e quatrilhões de anos que eu chamo meus filhos.
para mim. Vocês acham que isso começou agora? Bilhões, trilhões, 4 trilhões de anos que eu chamo meus filhos para mim. Tempo em que eu luto a favor da minha humanidade. Nós somos dele. Meus filhos queridos, que insistem em não vir para mim. Deus nos chama diuturnamente, mas nós não vamos. Desde todas as eternidades, nós não vamos. Aqui na terra, olha em volta, quantos que estão indo para Deus? Quantos? Essa plateia aqui é especial. Não estou falando de nós aqui não. Mas olhem o resto da humanidade. Filho, existe um espaço intermediário verdadeiro e livre. O espaço intermediário entre céu e inferno, verdadeiro e livre, é aqui. Sonhe! Sonhe, meu filho! Você deve sonhar. Você deve sonhar comigo, meu filho. Tudo que é verdade está em mim. Presta atenção nessa frase aqui. A verdade, é consciência suprema que gerou os universos em mim. Deus falando, a verdade, é consciência suprema que gerou todos os universos em mim. Então todos os universos foram gerados na verdade. Por quê? Porque a verdade é infinita, para trás e para frente, em todas as eternidades. Deus é a verdade em forma de espírito. O universo quântico faz parte do espaço intermediário verdadeiro. Eu sou a paz. Sou a paz enlouquecida pela presença da mentira, tenebrosa, pegajosa. Espaço quântico enlameado pelas mentiras dos seres humanos, que cruelmente se afastam de mim. Protegidos em si pela linda verdade do livre-arbítrio que eu lhes dei com amor. Nós estamos protegidos para não ir para Deus pela verdade que Ele nos deu de termos livre-arbítrio. A verdade é um adjetivo. A verdade não prevalece totalmente porque ela não é substantivo. Veja, pois se fosse a verdade um substantivo, ela, estática, prevaleceria sempre. É chegada a hora de a inteligência humana compreender a si mesma. Eu sou adjetivo, eu sou qualidade, eu sou efeito, a verdade é um efeito. Eu sou objetivo. Sabendo disso, meus filhos, agora estaremos juntos para sempre. Vocês já viram a palavra verdade? Pode desaparecer tudo o que está nos universos quânticos, que a verdade continua sendo verdade. Nas eternidades passadas e nas eternidades vindouras. Se nós estivermos na verdade que está na palavra de Jesus Cristo, que eu estou falando desde o começo, perdão, ternura, amor, carinho, paciência. Se nós estivermos nessa verdade, nós estaremos na verdade eterna, que se chama Deus. O
que eu estou dizendo para vocês aqui está localizado na vanguarda do pensamento humano, que no futuro será concretizada em todas as mentes e corações. Certa vez, eu estava escrevendo o livro, de repente o Lucas Evangelista apareceu na minha frente. Ele nunca tinha aparecido como ele é hoje. Eu já o tinha visto como o homem do deserto que ele era. Inclusive ele parecia como Saddam Hussein. Ele era um homem do deserto, barba escura, um típico árabe. E isso eu já o tinha visto muitas vezes. Nesse dia eu vi ele como um anjo que ele é. Ele é um anjo de 3 metros de altura e ele balança com suas escamas prateadas. Aí eu vendo aquilo, eu sou muito custoso, eu falei, vou passar a mão nele para me ver. Aí eu fiz assim, passei a mão dentro dele, ele balançou e a minha mão não pegou em nada. E ele deu um sorriso. Nesse momento, eu tenho certeza que ele se aproximou de mim dessa maneira para que eu o perguntasse, porque essa pergunta veio na minha cabeça. Eu falei, Lucas, Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, que nos levaria para Ele mesmo. Por que você não vai embora, Lucas? O que você está fazendo aqui? Um ser dessa magnitude, dessa luz, aqui. Ele respondeu, Marcos, meu filho. Deu um sorriso primeiro. Eles só ficam sorrindo, os anjos, né? Ele disse, Marcos, meu filho, quando a gente ganha em evolução espiritual, é lógico que a gente ganha em amor. Sim, é isso mesmo, Lucas. Quando a gente ganha em amor, Marcos, a gente não consegue abandonar. Por isso eu estou aqui. Por isso nosso Pai, Jesus Cristo, veio aqui. Ele não nos abandonou. Enquanto existir um ser humano aqui nesse planeta que não souber do que eu vos falei aqui hoje, os espíritos de luz estarão aqui para nos ajudar. Somos poucos que sabemos disso. Mas todos seremos resgatados para nos transformarmos no final da nossa estrada na verdade universal, que é o próprio Deus. Quando se sai da verdade, você sai de Deus. Entendam isso. Isso é a vanguarda do pensamento humano que está chegando através dos escritores que estão escrevendo psicografia. A gente está fazendo a continuidade do trabalho de todos que já fizeram lá de trás, falando sempre a mesma coisa, com novidades maviosas, vindas da própria verdade universal, que é o Espírito de Deus, a própria verdade. Quero agradecer a todos que estão aqui. Quero lhes pedir um favor, que me ajudem levando o que vocês escutaram aqui hoje para as pessoas. A gente vai voltar todo mês, vamos fazer uma palestra aqui em cima desse tema. E que todos nós estejamos protegidos por essa verdade. Ela está aqui.
ela está em todos os corações. Nós estamos aqui por causa da verdade. Estamos procurando, ela está aqui. Deus é a própria verdade em forma de Espírito. Muito obrigado a todos.